chamo Giovanni Si. Vamos abrir então o nosso texto, o texto bíblico. Nós estamos estudando domingo à noite o livro de Josué. Estamos pensando em abraçando o futuro, comemorando e celebrando 88 anos de existência. E nós vamos então lá para o texto de Josué. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia lá no livro de Josué, no capítulo 14. E nós vamos então pensar um pouquinho a respeito dessa história tão conhecida, que fala sobre então Caleb, Josué, os espias e tudo aquilo que o texto bíblico tem para nos apresentar. Quero ler com vocês a partir do verso 6. Josué capítulo 14, a partir do verso 6, o texto bíblico nos diz assim: uma delegação da tribo de Judá, liderada por Caleb, filho do quenezeu Jefoné, foi a Josué em Gilgal. Caleb disse a Josué: lembre-se do que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, a respeito de você e de mim, quando estávamos em Cádiz Barneia. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro, mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. De minha parte, segui o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Por isso, naquele dia, Moisés me prometeu solenemente: a terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Agora, como você vê, em todos estes 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me presenteou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje estou com 85 anos, continuo forte como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Portanto, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembra de que, quando fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Enaque viviam ali em grandes cidades fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra, como o Senhor prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como sua porção de terra. Até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele seguiu fielmente o Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, um grande herói dos descendentes de Enaque, e a terra descansou da guerra. Nós vamos trabalhar o texto de Josué capítulo 14 em paralelo com Números 13, porque essa história de Josué 14 está lá atrelada àquilo que aconteceu, aquilo que está relatado em Números capítulo 13. Mas enquanto nós vamos passeando nesses dois textos, eu quero pensar com vocês na noite de hoje a respeito, por que muitas vezes nós não tomamos posse da nossa bênção? Porque muitas vezes nós não estamos preparados para o futuro, ou abraçando o futuro e esperando, na expectativa de abraçar a bênção que Deus tem por nós. Um dos grandes desafios, e essa semana foi uma grande luta que eu tive com Deus, eu não sei quanto a vocês, mas eu guerreio com Deus. Eu sempre perco, inevitável, eu sempre vou perder, mas eu brigo com Deus, eu guerreio com Ele, eu tenho as minhas discussões com Ele, mas eu sempre perco, não tem problema, mas eu continuo teimosamente insistindo com Ele. E uma das coisas é que eu sou um pouco imediatista. Você é daquele tipo que espera tudo para agora, já, rápido, de imediato, Você é daquele que continua comendo, cru, porque não tem nem paciência de esperar, a comida ficar pronta. Continua passando mal do estômago, da barriga, porque você come o bolo quente. Eu sou desses, que o bolo mal saiu do forno, eu já estou comendo. Eu não quero esperar esse negócio. Não, espera o bolo esfriar, menino. Não, nunca esperei o bolo esfriar. Mas Deus não é imediatista. Na jornada da vida cristã,
na caminhada da vida cristã, tem um aspecto muito importante que nós não podemos desperdiçar, não podemos abrir mão e precisamos entender. Deus trabalha por meio de processos. Deus está agindo por meio de processos. E talvez um dos grandes segredos na vida cristã é nós aprendermos a aproveitar e a desfrutar dos processos. E pacientemente esperar o que Deus está fazendo por meio do processo. Muitas vezes nós não tomamos posse ou nós não abraçamos a bênção, a promessa que Deus tem para nós, porque nós queremos pular etapas, nós queremos pular fases, nós não temos paciência de esperar o processo de Deus, e assim nós vamos então atropelando tudo aquilo que Deus tem feito. Então, para mim, confesso a vocês que um dos temas difíceis nesse tempo é esperar o processo de Deus se cumprir na minha história, na minha vida, no meu momento, na minha jornada, na minha caminhada com Jesus. Eu sou um pouco impaciente, eu sou um pouco apressado, eu tenho um pouco de dificuldade com essa questão de espere no Senhor. Sabe essa questão? Você tem esperado no Senhor? Não tem outro jeito, não tem outra forma. Por mais que a gente não queira esperar no Senhor, por mais que a gente não tenha paciência, para esperar aquilo que Deus está fazendo e a concluir aquilo que Deus está fazendo, não tem como. Não é pulando etapas, não é tentando pular degraus, não é tentando subir rápido que nós vamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Então, na noite de hoje, um dos grandes desafios talvez seja nós entendermos isso, que a bênção de Deus passa pela compreensão de que existem processos. E nesses processos, o meu papel é estar atento, confiante, seguro e pacientemente esperando pela bênção de Deus. Vocês viram no texto? Caleb esperou 45 anos para poder tomar posse de uma terra que Deus havia prometido a ele. Ele já estava com 85 anos. Eu fico imaginando, numa realidade tão diferente daquela do texto bíblico, eu fico imaginando, Deus falar para mim, pastor Fernando, fique tranquilo, quando você tiver 90 anos eu vou te dar a tua bênção. Eu falo, mas Senhor, com 90 anos eu não vou ter mais nem como desfrutar dela. Eu já estou mais para lá do que para cá, mais com o pé na cova do que outra coisa. Eu não quero desmotivar você dizendo que talvez você tenha que esperar mais um tempão para você tomar posse da sua bênção. Mas eu quero dizer que nesse processo, Deus está te acompanhando. E Ele sabe o momento certo, na plenitude do tempo, Ele derrama a bênção que Ele tem prometido a você nesse tempo. Mas, olhando para isso então, eu comecei a pensar a Deus, como que eu faço para não desanimar? Como que eu trabalho no meu coração, como que eu trabalho na minha mente, como que eu trabalho nas minhas emoções para não desanimar diante desse processo? Para que eu possa de fato, pacientemente esperar com alegria, com regozijo, para que eu possa pacientemente esperar com disposição, como Caleb disse. Caleb na sua ousadia vai diante de Josué e diz, Josué, você precisa dar essa terra a mim, porque ela foi prometida. E olha, mesmo que eu esteja com 85 anos, ainda eu estou com o mesmo entusiasmo de 45 anos atrás. Ainda estou com o mesmo fôlego. O meu sangue, os meus olhos ainda têm sangue, como eu tinha aos 40 anos. Eu quero guerrear, eu quero conquistar, eu quero então vencer aqueles que moram nessa terra. E quem morava naquela terra nada mais era, nada menos era do que os filisteus. E os filisteus sempre foram inimigos de Israel. E os filisteus, eles tinham quem? Os gigantes. Era o povo de Golias. Era o povo então de Golias. Mas mesmo assim, com 85 anos, havia vigor, havia disposição, havia coragem, havia engajamento no coração daquele homem. E olhando para isso, eu disse, eu quero isso, Senhor. Tudo bem, se eu tenho que esperar, não tem problema, eu espero, mas que o Senhor não permita que nessa espera eu me desanime, que o Senhor não permita que nessa espera eu possa fraquejar, que nessa espera eu venha me entristecer. E aí eu fiquei olhando para o texto para tentar entender como Caleb não desanimou. E eu
percebi e entendi 3 coisas que havia no coração de Caleb que ele não desanimou. Que havia no espírito de Caleb, ou uma compreensão de Caleb, que eu queria que fosse a nossa compreensão na noite de hoje. A primeira coisa é que a bênção que Deus tem para você, necessariamente, não precisa fazer sentido para as outras pessoas. Aquilo que Deus falou com você, nem sempre vai fazer sentido para aqueles que estão perto de você. Aquilo que Deus tem prometido ao seu coração, a bênção que Deus tem reservado para você, é um presente exclusivo para você. Necessariamente não fará sentido àqueles que estão ao seu entorno. Veja, é interessante nós pensarmos, porque para Caleb, Hebrom era a grande bênção da vida dele. Mesmo tendo lá um povo difícil, mesmo tendo lá um povo bem preparado para a batalha, mesmo tendo um povo lá gigante, mesmo tendo um povo lá bem aparentado, bem aparelhado com armas, nada disso era empecilho para Caleb, porque Hebrom era a grande bênção da vida de Caleb. Mas é interessante, porque não era assim para os demais espias. E lá em Números capítulo 13, no versículo de 25 até 28, os espias, depois de passarem 40 dias, fazendo então a inspeção militar que Moisés havia pedido a eles sobre a região, eles voltam dizendo, veja, em nenhum momento aqueles homens que voltaram com o relatório, eles fugiram dos fatos. Em nenhum momento. Tudo que eles falaram para a congregação de Israel, como o texto de Números diz, tudo que eles relataram a respeito daquilo que eles viram, eram fatos, e eram fatos incontestáveis. Era uma realidade dura, cruel. Eles não inventaram, e eles também não tinham um coração pessimista. Eles simplesmente estavam relatando aquilo que viam, e de fato, aquilo que eles viam, trouxe a eles insegurança, trouxe a eles medo. Mas em nenhum momento eles estavam mentindo, aumentando ou diminuindo. Eles simplesmente apresentaram os fatos. Agora, olha que curioso. 10 dos espias estavam encorajando o povo de Israel a desistir. E 2, Caleb e Josué, estavam encorajando o povo de Israel a prosseguir. Talvez alguns possam dizer assim, mas pastor, isso é uma questão de ponto de vista. Não, não era uma questão de ponto de vista. É mais do que isso. E Caleb não perde a sua bênção exatamente porque ele sabia, ele tinha convicção daquilo que Deus havia dito a ele. E ele não abre mão. Ele não abre mão daquilo que Deus havia dito a ele. Ele não abre mão do elemento sobrenatural. E o texto bíblico diz então no versículo 27 de Números 13, este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual vocês nos enviou. E de fato, olha que interessante, de fato, eles não estavam encobrindo a realidade. Eles trouxeram a realidade à tona. E de fato é uma terra que produz leite. E aqui vocês sabem, é leite de cabra. Não era leite de vaca. Era leite de cabra. Produz leite e mel com fartura. Mel era mel da tâmara, não era mel de abelha. Por isso o texto bíblico diz assim, e de fato uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nele há. Era tâmara, era mel, a tâmara produziu mel tão doce, e ali então era farta de leite de cabra e de tâmara, a fruta de Israel. Veja, até aqui, perfeito. Eles até chegam a afirmar, é mesmo, olha, é a terra como o Senhor disse, como Moisés disse, como Deus disse, nós vimos tudo que Moisés disse, nós vimos tudo que Deus disse. É uma terra que mana leite e mel, como foi dito. Agora veja o versículo 28, o grande desafio e o grande
a questão para nós, que muitas vezes nós não tomamos posse da bênção que Deus tem para nós, é por causa dessa conjunção adversativa. Porém, contudo, entretanto, todavia. Ah, como isso é diabólico, contudo. Aqueles homens disseram, contudo, o povo que vive ali é poderoso e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque, os gigantes. Contudo, esta conjunção adversativa. Muitas vezes nós não tomamos posse da bênção de Deus por causa desta conjunção adversativa, que nos desanima, que nos trava, que nos impede de prosseguir com coragem. Contudo, portanto, todavia, entretanto, é um povo difícil. A terra é linda. Mana leite de cabra à vontade, tem tâmara à vontade, nós vamos comer do pé até se empantufar. Mas não é um povo fácil de lidar. Eles têm armas que nós não temos. Eles têm quantidade de pessoas que nós não temos. Eles são maiores do que nós. Até que, se nós continuarmos lendo, o texto de Hebreus vai dizer, nós vamos ser pisados como gafanhotos. Eles vão nos esmagar como gafanhotos. Nós somos como gafanhotos na presença deles. Você talvez já caminhou com alguém e você chegou animado contando sobre o seu plano, sobre o seu projeto. Você então, animado falando sobre aquilo que Deus vem, e vem alguém e joga um balde de água fria em você. Na noite de hoje nós precisamos entender que não podemos dar oportunidade, não podemos permitir que pessoas com o portanto, que pessoas com o contudo, que pessoas que vêm com conjunções adversativas, elas possam nos desanimar. Eu quero convidar você a não permitir que pessoas te desanimem com uma leitura natural, ou com uma leitura fria, ou com uma leitura profundamente racional dos fatos, e desconsidere o elemento sobrenatural. O grande erro daqueles 10 espias é que eles desconsideraram a possibilidade do sobrenatural. Eles desconsideraram a possibilidade do elemento sobrenatural. Deus já havia dito, Deus já havia prometido, eu lhes darei. Não é a quantidade de homens que vai ganhar, não é a quantidade ou o tipo ou a qualidade do armamento militar que vocês precisam ter para ganhar. Eu estou dando aquela terra. Por isso, não fazia sentido a bênção que estava para Caleb e Josué, não fazia sentido para os outros 10 espias. Por isso que quando a bênção que Deus tem prometido a você não faz sentido para as outras pessoas, a tendência é eles dizerem, cuidado, você já pensou nisso? Porém, você já olhou para aquilo? Contudo, você já pensou nisso? Na noite de hoje, querida igreja, se nós quisermos abraçar o futuro, nós não podemos continuar sendo intimidados por essa conjunção adversativa. Nós não podemos continuar sendo intimidados pelos poréns da vida. Nós não podemos permitir que pessoas que não sentiram o que nós estamos sentindo, que não estão vendo o que nós estamos vendo, que não estão ouvindo o que nós estamos ouvindo, eles nos tirem do caminho que Deus tem para nós. Eles joguem um balde de água fria. Aquilo que Deus tem falado com você, pessoas não vão entender. Pessoas não vão aceitar. Não fará sentido para elas, assim como não fez sentido para os 10 espias. Fazia sentido só para Caleb e Josué. Quando eu olho para o Novo Testamento, eu fico imaginando Jesus vivendo o seu ministério, Jesus fazendo o seu ministério, e as pessoas seguindo a Jesus. Mas daqui a pouquinho, Jesus é pego no jardim, é preso, é julgado, é condenado e é crucificado. Eu fico imaginando como talvez teria sido difícil para os discípulos naquele momento permanecer firme. Como talvez seria difícil para os discípulos permanecerem firmes com tudo aquilo que estava acontecendo. A bênção fazia sentido para os discípulos, a bênção fazia sentido para aqueles que estavam compreendendo o plano de Deus através da vida de Jesus.
Mas para aqueles que não estavam na mesma ambiência, não estavam no mesmo entendimento, não fazia qualquer sentido, né? O rei de Israel agora sendo crucificado por romanos. O rei de Israel agora sendo crucificado por uma outra cultura, por um outro povo, e todo o sonho de Israel de uma libertação política caindo por terra. E toda aquela região que hoje continua sendo da Palestina, numa desdobramento etimológico da palavra filisteu. Filisteu, Filistina, Palestina, não significa que os palestinos são os antigos filisteus, porque os filisteus foram exterminados da face da terra. Provavelmente os palestinos são da Europa, da ilha de Creta. Provavelmente os palestinos são gregos, da ilha de Creta, da Grécia. Da Grécia sai um povo que domina aquela região e que se tornam os palestinos. Mas etimologicamente, palestinos vem de Filistia. Filistia, Palestia, mas não são o mesmo povo. E os israelitas, desejosos de habitar aquela terra. E aí o rei de Israel está sendo crucificado pelo Império Romano, que conquistou toda aquela região. Toda aquela região estava sob domínio romano. Imagine que balde de água fria para muitos que não entendiam o projeto de Deus, a bênção de Deus. E talvez muitos estivessem dizendo, está vendo? Contudo, foi crucificado. É um bom homem, porém, morreu na cruz. Andou entre nós, fez milagres, porém, é só mais um profeta. Morreu na cruz. Vamos continuar sendo escravos de Roma. Não deixe que pessoas, por não entender o que Deus tem falado ao seu coração, não deixe que pessoas, por não entender o que Deus tem feito em sua vida, não deixe que pessoas, por não entender o que Deus tem soprado no seu coração, te desanime. E foi o que Caleb fez. Interessante, porque o texto bíblico lá em Josué 14 reforça 3 vezes a expressão, no versículo 8, no versículo 9 e no versículo 14. Josué 14, 8, 9 e 14. Olha a expressão que se repete. Versículo 8, segui o Senhor. Versículo 9, seguiu o Senhor. Versículo 14, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb. Quando fala até hoje, não é até hoje, né? Porque Hebrom hoje é a maior parte da Cisjordânia, habitado pelos palestinos, que fazem divisa com a faixa de Gaza. Então quando fala até hoje nos tempos bíblicos, até hoje quando Josué está vivendo e ele escreve então, inspirado por Deus esse texto. Mas olha que interessante, até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele seguiu fielmente ao Senhor. Por quê? Por quê? Caleb tomou posse da sua bênção, porque ele foi perseverante. Ele não deu ouvido às vozes contrárias daquilo que negavam o que Deus havia falado ao seu coração. Então a primeira marca de Caleb, ele era perseverante. Não deixe que um balde de água fria roube a bênção de você, meu irmão. Não deixe que vozes bem intencionadas, apaixonadas por Jesus, que te amam verdadeiramente, mas que não estão entendendo a bênção que Deus tem para você, porque eles não ouviram o que você ouviu, eles não sentiram o que você sentiu, eles não perceberam o que você percebeu. Eles não são mal intencionados. Aqueles 10 espias não eram mal intencionados, eles não eram pessimistas, eles não queriam o mal de Israel. Como as pessoas que talvez tentem tirar você do caminho da bênção, não são mal intencionadas, não querem o teu mal, não querem prejudicar você, mas eles não entenderam, não viram, não ouviram, não sentiram, não perceberam o que você percebeu. Então cabe a você que ouviu o que Deus falou, cabe a você que tem certeza de que Deus tem uma bênção, uma promessa para você, perseverar.
Muitas vezes talvez você já ouviu. Você tem certeza disso? Muitas vezes talvez você já ouviu. Você é louco. Persevere. Continue seguindo o Senhor. Foi o que Caleb fez. E 3 vezes nesse trecho das Escrituras o texto bíblico fala: seguiu ao Senhor. Segunda lição que eu aprendo: muitas vezes a bênção trará rejeição. Muitas vezes nós seremos rejeitados por pessoas porque estamos correndo atrás da bênção que Deus nos prometeu. Muitas vezes seremos rejeitados por pessoas, seremos abandonados por pessoas na nossa jornada. Muitas vezes seremos abandonados por pessoas no nosso caminhar. Pessoas sairão da nossa história, sairão da nossa vida, nos abandonarão, nos rejeitarão por causa da bênção que nós estamos fielmente perseguindo, buscando e querendo receber. E foi exatamente isso que aconteceu com Caleb e com Josué. Veja, vamos voltar lá para Números capítulo 13, versículos 30 a 33, o texto bíblico diz que quando aqueles espias fizeram um relatório fiel e não pessimista, mas fiel, e que Caleb percebeu que estava causando desânimo à congregação de Israel, Caleb tentou acalmar, o texto bíblico diz no versículo 30, Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. E Caleb disse: vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Por que Caleb tinha tanta convicção? Porque era a bênção dele. Ele tinha certeza que a terra seria dada por Deus, não por qualquer outra estratégia humana, não por qualquer outra força humana. Deus já havia prometido aquela terra. Desculpe insistir com esse tema. E Caleb então, impulsionado não pela força bélica, impulsionado não pela quantidade de homens do exército, mas impulsionado pelo caráter de Deus. Por que impulsionado pelo caráter de Deus? Porque Deus disse que daria, e a palavra de Deus diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Caleb tinha tanta convicção do caráter de Deus, que o caráter de Deus levou Caleb então a dizer: vamos logo, gente. Não importa que o povo é difícil, que eles são grandes, não importa que eles têm muitas armas, aquela terra já é nossa, não vamos ficar parados aqui não, vamos em frente, gente. Para abraçar o futuro, nós precisamos confiar no caráter de Deus. Nós precisamos crer que aquilo que Deus fala, Ele é fiel em cumprir. Aquilo que Deus fala, Ele é poderoso para cumprir. Mas olha o que o versículo 31 diz: mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Eles rejeitaram a palavra de Caleb. Eles discordaram. Porque eram maus? Não. Porque eram pessimistas? Não. Porque tinham uma perspectiva diferente? Sim. Porque eles, como eu disse no primeiro ponto, eles desconsideraram o fator sobrenatural. E porque eles desconsideraram o fator sobrenatural, eles rejeitaram toda a influência, toda a coragem, toda a visão e toda essa intrepidez que Caleb tinha. Caleb foi rejeitado pelos seus próprios pares. Caleb foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. Caleb foi rejeitado pela sua própria tribo. Tenha isso em mente. Pessoas te deixarão no caminho da jornada, porque você está obstinado em receber aquilo que Deus prometeu que você um dia receberia da parte dele. E pessoas muitas vezes vão te deixar. Caleb tomou posse da bênção dele por causa do segundo espírito que Caleb tinha. Além de Caleb ser persistente, Caleb era corajoso. Olha o que o versículo 7 e o versículo 8 do capítulo 14 de Josué nos diz. Desculpa estar trabalhando os dois textos, a gente às vezes vai para lá, vem para cá, mas agora é Josué 14, versículo 7 e versículo 8. Olha o que o texto bíblico diz. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou
de Cádiz Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro, mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. De minha parte, tem medo não. Eu vou continuar seguindo o Senhor. De minha parte, o texto bíblico diz: segui o Senhor, meu Deus, de todo o coração. De todo o coração. E para Calebe poder tomar posse de Hebrom, foram 7 anos de guerra. Israel e Josué não tinham conquistado todo aquele território, mas já haviam conquistado 31 reinos naquela região. Exigiu-se de Calebe coragem. Exigiu-se de Calebe coragem. Vocês se lembram quando Jesus é crucificado? E naquele momento, então, uma mulher reconhece Pedro. E aquela mulher diz: ei, você não é um daqueles que seguem, que andavam, que caminhavam com Jesus? O que faltou para Pedro? Pedrão, né? Aquele homem que, né, cortava a orelha de soldado, aquele homem que tinha coragem de descer do barco para andar sobre as águas, aquele homem que tinha coragem de dizer: não, Jesus, não fala sobre esse negócio de morrer não, isso é besteira, para com isso, deixa isso para lá. É esse mesmo Pedro que agora fraquejou, não teve coragem diante daquele momento então de instabilidade, quando Jesus estava para ser crucificado. Ele não teve coragem. Diferente de Calebe. Calebe tomou posse da sua bênção, porque Calebe foi corajoso. Assim como Jesus. No texto de Isaías, no capítulo 53, versículo 7, o profeta diz que Jesus, indo ao matadouro, não questionou, não bravejou, não brigou, como alguém que foi humilhado e oprimido, como o texto bíblico diz, não disse uma só palavra, foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Homem corajoso, sabia o que Deus tinha para ele, tinha convicção da bênção, enquanto talvez para os demais israelitas, a cruz também era fator de vergonha. Jesus sabia que a cruz era o auge do ministério dele, era o apogeu do ministério dele, era a coisa mais importante que precisava acontecer no ministério dele. A cruz de Cristo, a cruz, o madeiro, era o momento de glória de Jesus. E ele corajosamente seguiu em frente. A bênção que Deus tem para você, talvez afaste pessoas, talvez traga rejeição de pessoas, mas você terá aqui como Calebe, ter muita coragem para prosseguir. Então, o espírito de Calebe combinava com persistência e perseverança, e o espírito de Calebe combinava com coragem. Mas eu quero apontar uma terceira lição que eu aprendi com esse texto. Veja o que Números capítulo 14, versículos 30 e 31 nos diz. Números 14, 30 e 31. Olha o que o texto bíblico nos diz. Deus está, então, olhando para o povo de Israel. E naquele momento, a partir do verso 26, Deus diz que castigaria Israel. Moisés intercede mais uma vez pelo povo de Israel. E Deus então diz isto a Moisés. Versículo 30. Não entrarão nem tomarão posse da terra que eu jurei lhes dar. Por que que o povo de Israel não entra na terra prometida? Por que que o povo de Israel tem que ficar 40 anos andando e correndo atrás do próprio rabo? Uma geração inteira é mudada e trocada.
Porque quando os espias vieram e deram o relatório real, fato, eles não acreditaram que aquela terra já havia sido entregue por Deus a elas. E por essa incredulidade, eles não tomaram posse da bênção. Eles não abraçaram o futuro, porque não tiveram a coragem de crer no caráter de Deus. Não tiveram a perseverança de seguir a Deus. Não tiveram, então, a condição de enfrentar os desafios certos de que Deus daria vitória. E o texto bíblico diz assim: não entrarão, nem tomarão posse da terra que eu jurei lhes dar, para que nela morassem. As únicas exceções serão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Agora veja o versículo 31, que preciosidade. Vocês disseram que seus filhos seriam tomados como prisioneiros de guerra. Pois bem, eu os farei entrar na terra em segurança, e eles desfrutarão daquilo que vocês desprezaram. Caleb desfrutou daquilo que o povo de Israel desprezou. Josué desfrutou daquilo que o povo de Israel desprezou. Qual que é a lição que eu aprendo aqui? Deus jamais se esquece de nós. Deus jamais se esquece daquilo que Ele prometeu, daquilo que Ele falou. Deus jamais se esquece de nos abençoar. Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em nos fazer prosperar. Deus tem prazer em nos levar a lugares altos, a crescer, a evoluir, a subir degraus da vida cristã. Deus tem prazer de nos fazer caminhar. Deus tem prazer de nos dar uma terra de herança. Ah, mas aqueles homens, eles não consideraram o fator sobrenatural. Na noite de hoje eu quero convidar você, por mais realista que a situação seja, não faça uma leitura fria a respeito dela. Porque quando nós fazemos uma leitura fria, nós desconsideramos o sobrenatural. Na noite de hoje eu quero convidar você a considerar o sobrenatural sobre a sua história. Está difícil, né? Os gráficos são reais e mostram que está difícil. A realidade tem apontado para você que está difícil, mas não olhe para a realidade sem considerar o fator sobrenatural. Caleb tomou posse da bênção porque ele creu que um dia esta bênção chegaria como chegou. E eu quero garantir a você, não importa quanto tempo você já está esperando e quanto tempo mais você vai esperar. Não importa quanto tem sido difícil o processo. Não importa o quanto o lapidar de Deus na sua história tem sido difícil. Não importa o quanto Ele tem construído a imagem de Cristo em sua vida. Não importa o quanto Ele tem podado a sua vida para que você seja uma árvore frondosa. E o quanto isso tem sido trabalhoso, dolorido, difícil. O quanto isso tem sido de lágrimas em lágrimas. A bênção chegará. Assim como chegou para Caleb. Foram 45 anos de espera. Talvez você vai esperar menos, talvez você vai esperar mais. Mas a bênção chegará. E o que levou Josué, o que levou Caleb a desfrutar da bênção foi a sua ousadia. Olha o que Josué capítulo 14 nos diz, nos versículos 30 e 31. Josué capítulo 13, versículos 10 e 13. Olha o que o texto bíblico nos diz. A ousadia de Caleb. Cadê o versículo 10? Josué capítulo 14, né? Desculpa. Versículos 10 e 13. Agora, como você vê, em todos estes 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Imagine a cena.
Josué está com a área conquistada, 31 reinos conquistados. Josué então está riscando os mapas e pensando nas tribos que ele faria e como ele faria esta divisão. Josué estava ali então pensando como ele ia remanejar e realocar as tribos. Calebe, durante 45 anos, foi para Josué aquilo que Josué foi para Moisés. Calebe, durante 45 anos, andou ao lado de Josué. Calebe, durante 45 anos, ficou nos bastidores. Calebe, durante 45 anos, não teve protagonismo. Calebe poderia muito bem ter chegado diante de Josué e de Deus falando assim: ô Deus, ô Josué, por que você agora vai nos liderar? Fui eu que cheguei diante da tribo de Israel e disse: vamos conquistar. Fui eu que cheguei diante da tribo de Israel e disse: vocês estão errados, pare com este medo. Em nenhum momento Calebe pediu protagonismo para si. Em nenhum momento Calebe queria a liderança de Josué. Calebe foi fiel a Deus e a Josué durante 45 anos. Assim como Josué foi fiel a Deus e a Moisés no tempo da sua história. Mas quando eu fico imaginando a cena, o mapa daquela região sobre a mesa, Calebe diz: agora eu não posso me calar. Josué, Hebrom é minha. Não sei o que você vai fazer com o resto dos reinos que nós conquistamos, mas Hebrom é a minha terra. Hebrom até hoje é importante. Essa faixa grande da Cisjordânia é em Hebrom que Abraão vive. E tantas coisas acontecem em Hebrom. E ali então, com toda a ousadia, com toda a coragem, com toda a intrepidez, Calebe diz: Josué, o que você vai fazer com o resto da terra não sei, mas eu não abro mão de Hebrom. E ali então, no versículo 11, Calebe continua falando: continuo forte como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Portanto, dei-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Não abro mão, Josué. Dei-me essa terra. Entregue essa terra que é minha. E aí ele se lembra. E ele lembra Josué: você certamente se lembra de que, enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Enaque, os gigantes filisteus, viviam ali em grandes cidades fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra, como o Senhor prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como sua porção de terra. Ah, que tamanha ousadia! Quantas vezes nós estamos perdendo a bênção por sermos talvez recatados, tímidos, amedrontados, quando na verdade nós deveríamos ser mais ousados, deveríamos ser mais firmes, deveríamos viver de fato a convicção que Deus tem colocado em nosso coração. O espírito de Calebe é marcado pela perseverança. Quando todo mundo desistiu, ele continuou seguindo o Senhor. O espírito de Calebe é marcado então pela coragem. Quando todo mundo o rejeitava, quando o balde de água fria era lançado, quando todo mundo estava com medo, ele continuou corajosamente. Até quando ainda Hebrom não havia sido conquistada, ele disse: eu conquisto. Eu ganho, eu venço os gigantes que estão lá, pode deixar comigo, porque Deus já garantiu isso para mim. Ele então corajosamente tinha no seu espírito essa marca. E por último, ele tinha a marca da ousadia. Ele sabia que a bênção ia chegar, que ninguém poderia tirar a bênção dele, porque Deus havia prometido. E ele então ousadamente confronta Josué.
ele ousadamente sai da sombra de Josué, assume o protagonismo da sua história, assume o protagonismo da sua convicção, assume o protagonismo do seu momento e passa à frente de Josué e diz: Hebrom, eu não abro mão, entregue a mim Hebrom, deixe que eu guerreie por Hebrom. Como é interessante a gente ver o texto bíblico lá em Filipenses capítulo 2, quando a gente tem naquela doxologia a respeito de Jesus, o texto bíblico, o apóstolo Paulo dizendo então sobre Jesus, que esvaziou-se a si mesmo, que tomou a forma de homem, e ali no versículo 9, o texto bíblico diz, e Deus diz, que este Jesus receberia um nome que estaria acima de todo nome, e que ele seria adorado, glorificado, e que um dia todo joelho se dobraria, toda língua confessaria que esse é o Jesus maravilhoso. Porque Jesus nunca fez questão do protagonismo, mas sempre ousadamente viveu o plano que Deus tinha para a história dele. Talvez na noite de hoje, você precisa assumir não apenas o protagonismo de uma cena, de um fato, de uma circunstância, mas o protagonismo da sua própria história. Assumir a liderança da sua própria vida, assumir a liderança da sua própria história, e ir para cima, diante das suas convicções, diante daquilo que Deus tem falado, diante daquilo que Deus tem prometido, diante da bênção que você tem buscado e esperado de Deus. E não esperar que pessoas façam o que Deus espera que você faça. Sempre estudando sobre discipulado e vida cristã, uma das coisas que a gente aprende no discipulado e na vida cristã é que eu não posso, como alguém que estou discipulando outro, fazer o que você tem que fazer. Eu não posso fazer a oração que você tem que fazer. Eu não posso ler o texto bíblico por você. Você tem que ler. Eu não posso jejuar o jejum que você tem que fazer. Eu não posso evangelizar o que você tem que evangelizar. E é exatamente isso. Caleb tinha convicção de que Hebrom é dele, ele não tinha que ficar esperando, Josué ter uma iluminação de Deus, e Josué então ser lembrado pelo Espírito Santo de Deus que Hebrom era de Caleb. Caleb não corre o risco, ele assume o protagonismo da sua vida, da sua história e diz: Josué, não abro mão de Caleb, não abro mão de Hebrom, não abro mão de Hebrom. Quando eu olho para essa história, eu penso que a paciência, a espera no Senhor, é um teste de caráter. Quando Deus nos coloca numa condição de espera, quando Deus nos coloca numa condição onde o que mais eu preciso fazer, onde a única coisa que eu tenho que exercitar é a paciência, Ele está nos fazendo um teste de caráter. Porque seguir Jesus quando tudo vai bem é mais fácil, é mais simples. Declarar o nosso amor a Jesus quando tudo vai bem, quando a gente não tem uma doença difícil, quando a gente não perde o emprego, quando a gente não termina um relacionamento, quando a gente não recebe nenhuma notícia triste. Seguir Jesus quando tudo vai bem, às vezes é mais fácil. Mas muitas vezes na minha jornada cristã e na sua jornada cristã, a coisa desandou. A maionese desandou. E quando a maionese desanda, Deus fala assim: espera, tenha paciência. E ali Deus está testando o nosso caráter. E Caleb chega nesse momento da história da vida dele, com 85 anos, para nos revelar que o caráter dele foi aprovada. E a promessa que Deus tinha para ele foi-lhe entregue. Você quer abraçar o futuro? Então esteja preparado para tomar posse da bênção que Deus tem para você. Tome posse da sua bênção. Não espere que outro o faça por você. Tome posse da sua bênção. Se estiver difícil, persevere. Se estiver trabalhoso, tenha coragem. Se precisar
enfrentar situações, circunstâncias e pessoas, enfrente, não adie. Mas lembre-se que quando Deus nos coloca na posição de paciência e espera, Ele está forjando, testando o nosso caráter e nos fazendo cada vez mais parecidos com Jesus. Eu não tenho dúvida que Deus tem uma bênção para você. Eu não tenho dúvida que Deus tem uma promessa para você. Por isso, talvez um dos textos que mais tem feito sentido para a minha vida neste momento é Mateus capítulo 6, versículo 6. Porém tu, quando orares, vá para o teu quarto e em secreto, ore a Deus, busque a Deus, que em secreto e no oculto, Deus te responderá. Talvez seja uma semana em que o tempo em que você precisa investir seja aquele, você e Deus, lá no oculto, lá no secreto, perguntando: qual é a bênção que o Senhor tem para mim? Qual é a promessa que o Senhor tem para mim? Eu não tenho dúvida que Ele tem uma bênção para você. Tome posse da sua bênção, seguindo o espírito de Caleb. Abrace o seu futuro, sem medo, com toda a coragem. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos? Você pode orar comigo nesse momento? Você pode já começar a sondar o coração do Eterno e dizendo: Pai querido, qual é a bênção que o Senhor tem para mim? Qual é a promessa que o Senhor tem para a minha vida, para a minha história? O que é que o Senhor tem reservado para mim? Comece a orar agora. Comece a buscar agora o Eterno. Comece agora a pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. E não tenha medo de ir para o secreto, porque no secreto Deus te recompensará. Sonde agora o coração de Deus, meu irmão, minha irmã. Para você que está no ambiente online, sonde agora o coração de Deus, meu irmão, minha irmã. Aonde você estiver e quando você estiver, sonde o coração de Deus. Ele tem uma promessa para você. Tome posse da bênção que Deus tem para a sua vida. Sonde o coração do Eterno. Está faltando perseverança? Peça a Ele. Está faltando coragem? Peça a Ele. Está faltando ousadia? Peça a Ele. Porque afinal de contas, nós não somos mais escravos do medo. O medo não nos escraviza mais. O medo não tem o poder de roubar a bênção que Deus tem para nós. Sinta agora a presença do Eterno. Peça que o Eterno ative a sua fé nesta semana. Peça que o Eterno ative a sua fé neste momento. Sinta o derramar, a plenitude do Espírito Santo em sua vida, ocupando a sua mente, ocupando o seu coração, ocupando as suas emoções. Se nessa semana alguém tentou jogar um balde de água fria, rejeite esta palavra. Ela não entende o que você está sentindo. Se alguém te abandonou em sua jornada, você não precisa de nada do que você perdeu para Deus te abençoar. Deixe para lá. Você não precisa de nada do que você perdeu para Deus te abençoar. Ele vai te abençoar, porque Ele é Deus de promessa. E o caráter dele é confiável. Se pessoas te abandonaram, se pessoas te deixaram no meio do caminho, talvez o fizeram porque não compreendem a bênção que Deus tem para você. Você não precisa de nada do que você perdeu para ser um homem e uma mulher abençoada sobre a face da terra. Se livre do medo na noite de hoje. Se livre da timidez.
da reserva na noite de hoje. Seja ousado, ousada. Persista corajosamente. Paizinho querido, é no nome precioso de Jesus que eu consagro este povo aqui no ambiente presencial e aqueles que estão no ambiente online, rogando que eles entendam, que eles tomem posse da promessa, da bênção que o Senhor tem sobre a vida deles, ó Pai. Ah, Deus querido, que seja uma semana onde eles possam ser incomodados pela voz do Teu Santo Espírito, que eles possam ser recordados do poder do Teu Santo Espírito, e que eles possam ser recordados da promessa e da bênção que o Senhor tem reservado ao coração deles, à história deles, à família deles, à vida deles, ó Pai. E coloque neste povo, ó Pai, o espírito de Caleb, ó Pai, o espírito da perseverança, o espírito da coragem, o espírito da ousadia, ó Pai. Coloque no coração deste povo querido, ó Deus, o espírito de Caleb, o espírito de um caráter aprovado diante da espera, pacientemente. Ensina-me, ó Pai, a esperar, e enquanto eu esperar, eu confiar, ó Pai. E me permita, ó Pai, continuar confiando enquanto eu espero, ó Pai. Este é o meu desejo, esta é a minha oração, e eu a faço, ó Deus, em meu favor e em favor deste povo, no nome precioso de Jesus, dizendo amém e amém. No próximo domingo nós teremos batismos, e tem uma adolescente chamada Sara que vai se batizar. E ontem na profissão de fé ela disse o seguinte, que ela confiava em Deus, porque ela sabia, porque ela definia a confiança da seguinte maneira: confiar em Deus é prosseguir, mesmo não entendendo o que está acontecendo agora, mas sabendo que um dia Deus vai explicar. Confiar é continuar vivendo mesmo sem entender, sabendo que um dia Jesus vai nos explicar. Jesus vai explicar um dia. Confie hoje. Um dia Jesus vai explicar. Se livre do medo na noite de hoje. Se levante para declarar a vitória de Deus sobre a sua vida e a requerer a bênção que Deus tem para você nesse tempo. Louve a Deus conosco.